Não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Essa frase normalmente é atribuída ao mega investidor Warren Buffett e nos ensina que antes de consumirmos a nossa renda, devemos separar a parte que será poupada e investida. Afinal, se esperarmos para guardar o que sobra, talvez nunca sobre. Faz sentido, não é verdade? Mas e se eu te disser que existe um texto bíblico que ensina a mesma coisa e vai além? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É comum interpretarmos esse texto no sentido de fazer o bem. Faça o bem e confie que em algum momento, depois de muitos dias, você receberá o bem de volta. Bacana, super legal essa linha de interpretação. Mas me permita ler esse texto de um modo um pouco diferente, inclusive me apoiando no contexto em que ele está inserido. Se você reparar nos versos 3, 4 e 6 desse mesmo capítulo, verá que eles estão falando sobre chuvas, ventos, plantio, colheita, condições corriqueiras de uma atividade agrícola. Logo, se eu ler o verso 1, lança o teu pão sobre as águas, dentro desse contexto agrícola, posso entender que o autor de Eclesiastes está falando sobre o tempo que transcorre entre plantar e colher. E nesse processo estão presentes alguns elementos importantes: o pão, as águas e os dias. Vamos falar primeiro sobre o pão. A palavra pão na Bíblia nem sempre significa o pão como conhecemos, o produto acabado e pronto para o consumo. Pode ser simplesmente a semente, isto é, o grão que foi colhido e que será moído e transformado em farinha, matéria-prima para a produção do pão. O próprio maná, embora fosse chamado de pão do céu, não caía em formato de pão propriamente dito, mas em formato de semente, semelhante a uma semente de coentro. Sendo assim, podemos ler lança o teu pão como lança o teu grão ou lança a tua semente. E por que sobre as águas? Veja, na geografia de Israel, a agricultura dependia dos regimes de chuvas. Duas chuvas eram essenciais para o sucesso das lavouras. Primeiro, as chuvas de outono, que favoreciam a germinação do grão. Depois, as chuvas da primavera, que ajudavam no desenvolvimento do fruto para a colheita. Agora imagine um camponês que no verão passado colheu o seu grão e armazenou nos seus depósitos. Ele tem duas opções: pegar todo o fruto da sua colheita e consumir, ou seja, moer todos os grãos colhidos e transformá-los em farinha. Ou separar uma parte desses grãos e, em vez de triturar e moer, replantar. A atitude mais sábia, obviamente, não seria consumir tudo, mas sim replantar uma parte. E quando ele deveria replantar? No tempo oportuno, ou seja, por ocasião das chuvas de outono, quando a terra seria irrigada e a semente lançada poderia germinar e se desenvolver. 3 lições importantes aqui. Primeira, não consuma toda a sua colheita. Não ceda à tentação de devorar tudo o que você ganha. Reserve uma parte e plante, isto é, invista. Segunda lição, dê valor a cada centavo que você deixou de consumir. Não desperdice esse dinheiro empregando-o em terras secas. É preciso aplicá-lo sobre as águas, ou seja, é preciso selecionar bem onde você estará investindo o seu dinheiro. Esteja certo de que seja em uma terra fértil, bem irrigada. Terceira lição, não perca o tempo de investir. As chuvas vêm e vão. Se um camponês ficasse com preguiça de sair e plantar, poderia perder o tempo certo de agir. Há quem diga que nunca é tarde para começar. Essa frase pode ser verdadeira para muitas situações da vida, mas em se tratando de investir, quanto mais se adia, mais pesado fica recuperar o tempo perdido. Por fim, uma última lição importante desse texto. Ele fala: depois de muitos dias o acharás. Amigo, dê tempo ao tempo, não seja afobado. Não queira arrancar a planta do solo quando ela ainda está crescendo e se desenvolvendo. Tenha paciência e saiba esperar. Conclusão. A cartilha bíblica nos recomenda separar uma parte do que colhemos a fim de replantar. Não devemos consumir tudo. Não é inteligente consumir tudo. E isso que reservamos precisamos aplicar enquanto é oportuno, em investimentos de qualidade. Fazendo assim, colher de volta o que plantamos com lucro é apenas uma questão de tempo.